A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus, amém? Vamos continuar o nosso estudo sobre 7 mulheres e um propósito, amém? Bom, nós vamos falar hoje de uma outra mulher, a 5ª mulher da nossa história. Seu nome? Abigail. Quem foi Abigail? Nós vamos saber um pouquinho sobre Abigail, amém? Para isso, eu preciso que você tenha em mãos a sua Bíblia Sagrada, amém? Assim você vai abrir no Velho Testamento, em 1 Samuel capítulo 25, do 2 ao 9. Vamos lá? 1 Samuel, Velho Testamento, 1 Samuel capítulo 25. Vamos lá? Capítulo 25, do versículo 2 ao 9, diz assim, olha só. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Verso 4. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 mancebos, e disse aos mancebos: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe, em meu nome, como estás? Verso 6. E assim direis àquele que prosperou, paz tenhais. Verso 6 ainda. E que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Verso 7. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus mancebos, e eles te dirão. Estes mancebos, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. Bom, traduzindo isso aqui para você, Nabal tinha alguns tosqueadores, alguns homens que trabalhavam para ele, e Davi, em uma certa época, os recebeu com eles lá e tratou eles muito bem. Porém, Davi agora necessitava de algumas coisas, por exemplo, poderia ser pão, água, alguma coisa assim. Só que agora ele faz um pedido para Nabal. Poxa, Nabal, nós ajudamos seus homens, será que você não poderia nos dar essa vitória também? Mas, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. 1 Samuel 25, do 10 ao 17. Eu não vou ler essa história toda não, irmãos, mas olha só o comecinho. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Olha só. Agora, meus irmãos, acendeu a ira de Davi. E Davi agora planeja passar a espada em Nabal. Ele ficou irado. Se você continuar o texto todo, você vai ver que ele ficou muito irado. Mas havia alguns homens aqui que vieram falar com eles. Você vai poder ver um pouco mais essa história toda, se você continuar lendo, que Nabal, ele fez uma pequena besteira, irmãos. Não, quer dizer, uma grande besteira, né? Ele não quis ajudar um homem de Deus que tinha ajudado a ele. Mas agora, Davi planeja matá-lo. Só que alguns homens correm e falam para Abigail: Senhora Abigail, Davi mandou seus servos falar com teu esposo Nabal, e o seu senhor os recebeu mal, e disse que não conhece Davi, e não vai ajudar a Davi. Pois agora Davi está com a espada desembainhada e vem com seu exército para cima de Nabal.
Abigail ficou desesperada e não sabia o que fazer. Ela vai para um canto da casa, vai para o canto do outro, e ela fica preocupada e ela não sabe o que fazer. Até então que ela pensa: pega uma mula, vou montar nela. E ela pega algumas providências e corre de encontro de Davi. Chegando a Davi, ela passa para ele aquilo que ele mais necessitava. Veja no verso 23 ainda, 1 Samuel 25, 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e inclinou a terra. E lançou seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual e o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Agora ela começa a explicar como que ele é um homem louco, ele não pensa, mas ela é uma mulher prudente. Essa história nos mostra, irmãos, que muitas das vezes recebemos maus os homens e mulheres de Deus. Eles não vão trazer vingança sobre você, porque naquela época os homens procuravam vinganças. Mas hoje, no tempo da graça, no tempo do amor, quem nos vinga é Deus. Quando uma pessoa maltrata um cristão, quando uma pessoa maltrata uma pessoa que te fez bem, todas as vezes que você faz bem e a pessoa te maltrata, ela vai acertar as contas, não é com você, é com Deus. Então olha só que havia aquela mulher para impedir. Repara, irmãos, que como se agora o inimigo quisesse nos destruir, irmãos. Quem é que nos livra? É Deus. Aqui você pode ver que Nabal representa Satanás. Ele maltrata os filhos de Deus. Mas agora nós temos o Espírito Santo que nos consola e nos ajuda para não entrar nos laços malignos de ninguém. Repare que essa mulher Abigail, ela foi uma mulher prudente, porque ela salvou seu marido. Às vezes o seu marido aí, ou a sua esposa aí, é ignorante com cristãos ou com outros tipos de pessoas. Mas você tem que ser prudente. Às vezes ele critica o pastor, ele critica fulano e ciclano. Não deixe isso se agravar. Ore por ele. Seja intercessor por ele, como Abigail foi. Ele era um louco, mas ela foi intercessora por ele. Ela correu atrás por ele. Ela podia muito bem não ouvir, não dar atenção e permitir que seu marido falecesse. Mas ali, o que ela fez? Ela foi atrás da solução para seu marido. Por quê? Porque só ela podia fazer alguma coisa. Ele morreria à espada. Repare que muitas das vezes você vê as loucuras que o seu esposo ou a sua esposa fala. Lembra da mulher de Jó? Ela não está nessa lista dessas 7 mulheres. Mas a mulher de Jó, ela falou como uma louca. Ela falou assim para Jó: nega teu Deus e morre. Isso é conselho que se dá? Mas Jó disse para ela: mulher, tu soubeste receber os bens que Deus nos deu e não sabe receber o mal? Então, irmãos, você tem que tomar cuidado com pessoas que blasfemam contra Deus. E o grande juízo pode cair sobre ele, mas você pode interceder para que nenhum mal venha acontecê-lo. Se encontra na sua mão em ser intercessor como Abigail foi. A pessoa que está falando mal dos cristãos, ou de Deus, ou do Espírito Santo, ou de Jesus, meus irmãos, repare, aí ele vai ter que acertar as contas com Deus, mas você pode evitar toda essa situação. Você pode evitar todo esse mal. Por quê? Porque você conhece enxergar quem é o louco, quem é o insensato. Ele tinha tudo, ele era rico, mas ele só pensava na sua arrogância. E Deus hoje quer que você salve essas vidas. Você se preocupe com essas vidas. Não permita que essas vidas venham a perecer. Porque elas estão sendo loucas, mas podem ser libertas. Elas estão falando besteiras, mas podem ser libertas. Porque você pode interceder por ela. Se Abigail não corre de encontro ao rei, a espada descia sobre eles. Imagina, meus irmãos, que Davi representaria ali Deus. Ele vem para fazer justiça. Mas você pode interceder nos pés de Jesus. Senhor, por misericórdia, não imputa esse mal a essa pessoa. Perdoa, porque ela não sabe o que faz. Não foi assim que Jesus falou? Mesmo as pessoas zombando de Jesus. Agora, meus irmãos, cabe a nós fazer igual a Abigail. Dentro de casa, um pode até ser o louco, mas quem não é o louco tem que ser o prudente.
Você tem que buscar a melhor ação. Amém? Espero que você tenha aprendido com a história de Abigail. Espero que você tenha entendido conforme Abigail aqui nos mostrou, né? Ela intercedeu a situação que estava complicada. Ela intercedeu para salvar a vida de um homem louco. Às vezes você até quer deixar o barco rolar, mas a situação pode complicar muito mais. Então, hoje eu finalizo esse áudio aqui, falando sobre a história de Abigail. Amanhã temos mais um áudio. Amém? Meus irmãos, quero pedir perdão porque a demora desse áudio, né? Houve vários contratempos, né? Eu estive pregando aqui em Blumenau e aconteceu que eu tive pequenos contratempos que não deu para mandar o áudio, meus irmãos. Então eu peço um perdão a vocês e que vocês possam serem abençoados com a glória do Senhor Jesus. Perdoa, irmãos. Amém?